Olá, amigos do Falando de Vida, que Deus abençoe muito mais a sua vida. Estamos aqui nesta feita para nós falarmos sobre como ser um vencedor. Eu acredito que o tema desta live vai falar ao seu coração. Por que eu digo isso? Porque vencer na vida, todos nós queremos. E além de querer, nós precisamos vencer. Eu quero que você convide pessoas para participar desta live. Eu vou dar um tempinho aqui para que mais pessoas possam chegar, entrar aqui na live. Enquanto isso, vai mandando aí pelo WhatsApp, vai ligando para alguém, manda lá um SMS, passa o link aqui da live e convide, fala assim para eles, participa desta live. Você vai receber um direcionamento para que você venha vencer na vida, para que você venha, então, tomar posse de uma vida extraordinária, de uma vida abençoada. Tá bom? Você que está me assistindo aqui pelo canal Roberto Vieira _oficial, que é o meu canal do YouTube, se você não é um inscrito, se inscreva. Acione o sininho das notificações para que sempre você venha a ser notificado quando nós estivermos aqui transmitindo uma palavra, uma direção para a sua vida, tá bom? E também compartilhe. Além de você se inscrever, compartilhe este vídeo, esta live, para seus familiares, seus amigos também serem abençoados. Deixa o seu like aí, tá bom? Para que então o YouTube possa ver que esta live, esse vídeo, ele tem grande relevância, ele possa então assim sugerir para outras pessoas também assistirem. Tá bom, meus queridos? E você que está me assistindo pela página aqui no Facebook, por esta página, se você ainda não curtiu esta página, curta essa página também da mesma forma, para que sempre quando nós chegarmos aqui com uma direção de Deus, você venha a ser notificado e assim você possa, se edificar, você possa crescer como pessoa, crescer espiritualmente, se qualificar cada dia mais para você ser uma pessoa vencedora. Tá bom, meus queridos? Então vamos começar a nossa live. Como ser um vencedor? Eu tenho aqui diante de mim a Bíblia Sagrada. Se você tiver condições também de abrir a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em 1 Samuel 17, tá bom? Para que você acompanhe aqui a leitura do texto sagrado. Mas antes de nós começarmos a ler, eu quero aqui fazer uma pequena explanação sobre o que iremos ler. Aqui no capítulo 17, fala sobre o desafio de Golias. Quem era Golias? Golias era um filisteu. Só que ele não era simplesmente um soldado filisteu. Além de ser um guerreiro do povo filisteu, ele era gigante. Ele era um homem muito alto, muito forte. E por isso que muitas pessoas temiam enfrentá-lo. Tinham medo, porque ele já carregava na sua vida a marca de tantas mortes. Quantas pessoas tentaram enfrentá-lo e acabaram morrendo. E aqui agora,
os filisteus estão aqui afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, na oportunidade, sendo liderada, comandada pelo rei Saul. E ali já estavam vários dias sendo ali afrontado pelos filisteus. Até que o pai de Davi determina para ele ir até onde estavam os seus irmãos, que eram soldados. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. E os seus irmãos, por mais velhos, adultos, então eles ingressaram na carreira militar, tornaram-se um guerreiro, um soldado do exército. E o seu pai mandou ele ir lá ver os seus irmãos, levar uns mantimentos. E assim, a Bíblia Sagrada fala que o Davi obedeceu a seu pai. E quando ele chega lá no acampamento, aonde o exército de Saul estava acampado, e novamente, eu repito, e sendo afrontado pelos filisteus, veja comigo aí em 1 Samuel 17, no versículo 20 em diante, o que está escrito. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos, atente para isso agora, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem a quem ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu quero que você compreenda comigo. Quando Davi, ele ouve o que falaram ali, ou seja, a promessa de Saul, aquela promessa de Saul para quem vencesse o Golias, tornar-se-ia seu genro, e a sua casa, a sua parentela não mais pagaria impostos. Era uma promessa de Saul para incentivar, já que Saul viu que todos os seus soldados estavam com medo. Todos os soldados de Saul estavam dominados pelo medo. E você sabe que o medo, ele neutraliza uma pessoa. O medo tem a capacidade de travar, de impedir que uma pessoa venha tomar atitudes, que venha prosseguir na sua caminhada
e no seu projeto. Pois bem, quando Davi ouviu sobre a promessa, ele disse: o que foi mesmo que o rei prometeu? Que vai fazer a quem vencer esse incircunciso filisteu? Então você observa comigo aqui que Davi tomou uma posição, ele se posicionou. Ele se posicionou como um valente, como um guerreiro. E quando ele foi enfrentar aquele homem gigante, o Golias, qual foi as armas que o Davi ele usou? Se você continuar lendo o texto sagrado, você vai ver que ele levou dentro de uma bolsa, de um pequeno alforje, 5 pedras. 5 pedras e a sua funda. Alguns conhecem por estilingue, outros conhecem por bodoque. É a mesma coisa. Ele levou a sua tiradeira, que era o instrumento que ele usava para defender o seu rebanho. Eu quero falar quais são essas 5 pedras que Davi levou para enfrentar aquele grande desafio. Eu repito, Davi levou dentro daquele pequeno alforje 5 pedras. E o que essas 5 pedras representam para nós hoje? Número 1, nós precisamos de ter uma visão. O que é uma visão? É um desejo. Uma pessoa que ela não tem uma visão, um desejo, aonde ela quer chegar, possivelmente essa pessoa vai ser neutralizada pelo tempo. Essa pessoa poderá ser neutralizada pelo tempo, pode ser neutralizada pelas dúvidas, neutralizada por N fatores. O que leva uma pessoa a correr riscos, a enfrentar desafios, é a visão que ela tem. E você observa no texto que eu li, a parte final, a pergunta de Davi foi qual? O que foi mesmo que o rei prometeu dar a quem vencer esse filisteu? Ou seja, Davi esteve ali disposto a enfrentar aquele grande desafio que era aquele gigante por causa de uma visão. Que visão? Acredito eu que Davi deve ter pensado: poxa, vou deixar de ser um simples pastor. Eu vou me tornar príncipe, porque ele iria casar com a princesa, filha do rei. Então ele iria se tornar um príncipe, o sucessor de Saul. Sim, o sucessor de Saul no reinado. E além dele ter essa visão, este desejo, este sonho, ele diz: poxa, minha família será também beneficiada, não vai mais pagar impostos. Então você observa que o que faz uma pessoa tornar-se vencedora, primeira coisa, é ter visão. Você precisa ter visão. Aonde você quer chegar? O que você quer ser? O que você deseja conquistar? E baseado nesta visão, é que você vai então o quê? Preparar-se. Você vai se preparar para poder enfrentar esse desafio e você vencer. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 26, ele diz assim, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja,
Paulo tinha uma visão, tinha um objetivo, um desejo. Ele não lutava em vão. Você não pode lutar em vão. Você tem que saber aonde você quer chegar, quem você quer ser, o que você deseja conquistar. E baseado nessa visão, repito, você vai se preparar para você poder enfrentar esse desafio. E a segunda pedra aqui que eu qualifico, que é também de grande importância para nós, depois de termos a visão, a gente precisa ter fé. Davi tinha a visão: se eu vencer esse filisteu, vou casar com a filha do rei e minha família não pagará mais impostos. Então, baseado nessa visão, agora ele precisava o quê? Ter fé. Porque se ele não tivesse fé, quando ele fosse ali afrontado pelo gigante, ele poderia ter medo e correr e fugir, como os demais soldados do exército de Israel faziam. Então a gente tem a visão, a gente sabe aonde a gente quer chegar, quem a gente quer ser. Agora, é necessário, meus amigos, a gente ter fé. E a Bíblia Sagrada fala na carta aos Hebreus que fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que a gente não vê. Isto é fé. E a gente precisamos de ter fé para poder, então, assim, seguir a nossa visão. A visão, ela vai determinar aquilo que vai nos motivar, aquilo que vai potencializar a cada um de nós, aquilo que vai dar sentido ao nosso esforço. É isso que a visão faz. A visão, meus amigos, é aquilo por que eu estou disposto a me sacrificar enfrentando os desafios da vida. E para isso a gente precisa ter fé. Fé para a gente poder, então, assim, materializar a nossa busca, a nossa realização daquela visão. Assim como fez o próprio Davi. Eu me recordo aqui do texto sagrado, você pode depois meditar, aí o capítulo 17, de 1 Samuel, que fizeram chegar ao conhecimento do rei Saul o que Davi estava para fazer. Levaram Davi à presença do rei. O rei fez de tudo para que Davi ele viesse abandonar aquela visão, aquele desejo. E vendo Saul que Davi não ia deixar de lutar contra o gigante Golias, ele tentou o quê? Armar, ou seja, preparar o Davi com a sua armadura. Só que a armadura foi feita para Saul. Saul já era um homem adulto, forte. Davi era um adolescente em formação ainda. E a armadura era muito pesada, então ele não conseguia se mover direito. Aquela armadura de Saul em Davi iria atrapalhá-lo. Mas Davi disse para o rei Saul: quando eu cuidava do rebanho de ovelhas do meu pai, uma vez saiu um urso, abocanhou uma das minhas ovelhas. Eu tirei a ovelha da boca dele, lutei contra ele e matei. Outra feita foi um leão, e da mesma forma, eu tirei a ovelha da boca do leão e matei aquele leão. Assim também eu vou fazer com esse incircunciso filisteu. Como Deus me deu a vitória lá, Deus vai me dar a vitória aqui. Isso é fé. Você já lutou, não é verdade? Você já enfrentou desafios na vida. Este não é o primeiro desafio que você está enfrentando ou vai enfrentar. Quantos desafios na vida você já enfrentou? Quantos sacrifícios você já fez para você obter algo? Não é verdade? E como Deus te honrou, como Deus te abençoou? Então a fé é a certeza de coisas que se espera. Hoje você está enfrentando um novo desafio, um novo
obstáculo, você precisa ter a mesma fé como Davi. Que esse novo obstáculo que você vai enfrentar não vai ser nada para o Deus a quem você serve, para o Deus a quem você confia a sua vida nas suas mãos. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que palavra você tem dado ouvido? Muitas vezes vem conselhos errados, conselhos negativos, pessimistas. Você não tem que seguir isso. Você tem que ser dirigido através da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai nos dar a direção certa para a gente poder agir. A palavra de Deus sempre vai nos dar a informação que a gente precisa para a gente lutar e a gente vencer. E claro, a palavra de Deus traz ao nosso coração a fé que a gente precisa para lutar e para a gente vencer. Uma outra carta aqui de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, fala ali, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se Davi fosse viver pelo que ele estava vendo, ele ia fazer como os soldados de Saul, ele ia correr. Mas ele não vivia baseado no que ele estava vendo, ele estava sendo motivado pela fé, conduzido pela fé. Também seja, meu amigo e minha amiga, conduzido pela fé em Deus. É Ele que vai fazer você vencer. Não importa o tamanho do desafio que está diante de você. Com fé em Deus, com coragem, com persistência, com determinação e com a sabedoria de Deus, você vai ser uma pessoa vencedora. Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. A terceira pedra que eu quero falar aqui, que nós todos precisamos, é ter atitude. Então, não basta apenas ter uma visão, não basta dizer que temos fé, se não tivermos atitude. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, versículo 26, fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, ou seja, é inoperante. Uma fé sem atitude não vai te levar à conquista. Uma fé sem atitude não vai fazer você vencer. Então, precisamos de ter a visão, precisamos de ter fé, mas precisamos, amigos, de ter atitudes. Atitude, repito, como Davi teve. Ele foi até o campo de batalha para enfrentar o gigante. Essa atitude mostrou para Deus a fé que Davi tinha em Deus, porque Deus sabia, aos olhos humanos, Davi iria perder. Davi iria ser morto por aquele gigante, porque Davi não era guerreiro, Davi era pastor de ovelhas. Mas havia um diferencial em Davi, que esse diferencial nós temos que ter, que é a presença do Deus vivo conosco. A nossa fé nele para segui-lo e servi-lo fará que ele seja o nosso Deus, fará que ele ande conosco. E se Deus está conosco, queridos, ele vai fazer a gente vencer. Não importa o tamanho do desafio que a gente está por enfrentar. Em Eclesiastes diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quantas pessoas não têm atitude, por quê? Porque fica olhando para a aparência do desafio. Aqui olhar para o vento é isso. Fica olhando para a circunstância, para a aparência que aquele desafio, ele te mostra. Muitas vezes o desafio vem com uma aparência e diz, olha, eu sou mais capaz do que você, eu sou mais forte do que você, eu sou maior do que você.
você não vai conseguir me vencer nunca, é aparência. Por isso a gente tem que viver por fé em Deus e não pelo que a gente vê. Vocês estão entendendo esta visão, essa direção que Deus está me usando para te dar, queridos? A quarta pedra aqui representa para nós hoje o que nós precisamos, é ter sabedoria. Sabe por quê? Deixa eu te ler um texto. Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Observe, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Conhecimento você tem que ter, mas se você não tiver sabedoria para executar esse conhecimento, você poderá ser frustrado na tua batalha. Mas a gente tem que ter a sabedoria divina para a gente poder o quê? Aplicar no nosso dia a dia aquele conhecimento. Então você observa, meus amados, que Davi, ele expressou a sabedoria. Eu vou aqui detalhar 7 itens que mostram que Davi expressou esta sabedoria que vem de Deus. Olha só. Primeira atitude de sabedoria de Davi. Ele se afasta do irmão que queria discutir com ele. Primeira atitude. Ele não deixou ali com que as palavras negativas do irmão viessem contaminá-lo. Segunda atitude de sabedoria de Davi. Ele confirma qual seria o prêmio que o vencedor receberia. Ele confirmou mais do que uma vez. Por quê? Ele confirmou para ter certeza. É isso que eu vou receber vencendo esse desafio contra o gigante Golias? Terceira atitude de sabedoria. Ele rejeita a armadura de Saul, como eu já falei agora em instantes. E a quarta atitude, Davi escolhe lutar com a arma que ele tinha experiência, que era o quê? Pedras e a sua funda, o seu estilingue, o seu bodoque. Era a arma de guerra que ele sabia manejar. A quinta atitude de sabedoria que Davi ele teve, ele foi prudente, levando 5 pedras. Claro, ele usou uma pedra só. Com uma pedra só e a força de Deus, o gigante caiu. Ele venceu. Porém, e se ele não vencesse com uma pedra só? Olha a prudência. Então você observa que a gente tem que ter visão, temos que ter fé, temos que ter atitude, temos que ter conhecimento e aplicar a sabedoria, né? Unir a sabedoria ao conhecimento para poder então executar o que precisamos executar. E nessa sabedoria tem a prudência. A gente tem que ser prudente. Davi foi. Não precisou usar 5 pedras, mas se precisasse, ele tinha ali. Ele tinha com ele. Sexta atitude de sabedoria, Davi colocou Deus à frente da batalha. Ele disse para o gigante, eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. E é Ele que vai te entregar nas minhas mãos hoje. Coloque Deus à frente da tua batalha. Coloque sempre Deus à frente. Deixa Deus no controle de todas as coisas e Ele vai fazer você vencer. E a sétima atitude de sabedoria, Davi somente comemorou depois de ter cortado a cabeça do gigante. Com uma pedrada e a força de Deus, o gigante caiu. Davi corre até o gigante, pega a sua espada e decepa a cabeça, arranca a cabeça. Só depois disso é que ele comemorou a sua vitória. Então, meus amados, não devemos comemorar antes da gente tomar posse da nossa vitória. Comemore sim, depois que você concluir a tua etapa e você então assim
vencer a tua batalha. E a quinta pedra, o que representa para nós? O que nós precisamos? Determinação. Determinação é fundamental para aqueles que querem vencer na vida. É fundamental para aqueles que querem tornar-se vencedores. No livro de Jó, no capítulo 22, versículo 28, diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A determinação, minha gente, é a firmeza no propósito, é a constância. Precisamos ser firme, precisamos ser constante na nossa visão, no nosso propósito. Fazendo assim, seguindo esses passos, Deus nos fará pessoas vencedoras, em nome do Senhor Jesus. Então, recapitulando, as 5 pedras que nós temos que carregar conosco representa, primeiro, ter a visão, segunda pedra, ter fé, terceira, ter atitude, quarta pedra, ter sabedoria e a quinta pedra, ter determinação. Essas 5 pedras, minha gente, a gente tem que carregar conosco diariamente e usá-las para que nós venhamos, sim, em nome do Senhor Jesus, ser mais que vencedor. Amém? Você recebe esta palavra, essa direção de Deus? Então declara aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Foi essa direção que Deus me deu para hoje, terça-feira, nesta live. Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Quero orar por você. E antes de eu orar por você, eu quero te convidar para amanhã, quarta-feira. A quarta-feira da vitória, aonde nós estamos clamando a Deus para que Deus faça cair por terra, para que Deus venha derrubar as muralhas que estão no nosso caminho. 19h30, aqui na Igreja Nova Esperança, em Castro. Tá bom? Rua Doroteia Widman, 350, no bairro Morada do Sol 3. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar sobre a vida de todos que estão participando desta live, que eles recebam, sim, a visão correta, recebam a fé correta, tenham atitudes corretas, tenham sabedoria para agir e tenham determinação. Se alguém aqui estava faltando alguma dessas coisas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acrescente a esta pessoa, para que então o Senhor faça essa pessoa ser mais que vencedora em todas as coisas. E assim venha te glorificar, venha te exaltar, meu Pai, porque tudo é feito pelo Senhor e para o Senhor. A Ti pertence a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Amém e graças a Deus. Então, meus amados irmãos e amigos, aqui eu entreguei a direção que Deus determinou. Vem estar conosco amanhã na quarta-feira da vitória, 19h30, e domingo que vem, 9h, como também às 7h. Vem estar conosco aqui no domingo da adoração do louvor e mais uma vez vamos estar pedindo a Deus o milagre da ressurreição. Venha fazer parte dessa família, Igreja Nova Esperança, aqui em Castro. Deus abençoe a todos vocês. Dê o seu like, você que está pelo YouTube, curta aí esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E você que está pela página no Facebook da mesma forma, deixa a sua curtida aí e compartilhe com a sua família e seus amigos para que eles também recebam essa direção de Deus e tornem-se cada dia mais que vencedores. Deus abençoe. Até quinta-feira, na próxima live. Ficam com Deus.